Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite aos que nos ouvem pela internet. E vibremos para que a paz, o amor de Jesus nos envolva, esteja em nossos corações. E vamos a uns breves recados da casa sobre os cursos. Então nós teremos, aliás já estamos tendo, começa agora, amanhã, dia 16. 17, né? Hoje é 15, então é 17. Bom, então é assim, primeiro ano nós teremos as aulas às quartas-feiras, às 14 horas, presencial. E teremos o primeiro ano às quartas-feiras, às 20 horas, online. Então, quem se interessar pode se inscrever, falar com alguém da casa. E teremos o segundo ano às 14 horas e às 20 horas, ambos os horários presencial, porque aí já começam alguns exercícios práticos, então é necessário a presença na casa. Então aí as portas estão abertas, os corações abertos, os braços abertos para receber a todos que desejem conhecer um pouco mais, se preparar. E também teremos o curso básico de doutrina espírita, online, toda segunda-feira, às 20 horas. Ok? Então fica aí o convite a todos, de todo o nosso coração. Quanto mais pessoas conhecerem o Evangelho, a doutrina, mais rapidamente chegaremos a um porto feliz, né? E vamos agora a uma breve leitura das nossas psicografias recebidas na casa. Então, esta psicografia foi recebida no dia 28 de dezembro de 2021, finalzinho do ano. Intitula-se Não Somos Donos da Verdade. Eu fui um Judas, eu fui um traidor e me arrependi porque eu acabei destruindo a minha própria família. Hoje queria tanto ela junto a mim, minha única sustentação. A título de ser um homem de princípios, eu delatei um irmão e deveria ter calado a minha inconsequência. Indigna criatura eu fui, talvez superando o mal do próprio culpado. Não somos donos da verdade, porém achei que poderia brilhar como um justo, tolo engano de um vaidoso. Por que não calar? Silenciar é tão simples, entretanto, um ato tão difícil, somos tão ruidosos. Que a vida ensine a cada um o seu lugar e que eu me empenhe em descobrir o meu melhor lugar, com resignação e silêncio. Como já disse Jesus, quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Então, é a mensagem da noite para nossa reflexão. E vamos então agora para a nossa prece de abertura, preparando para a palestra da nossa querida irmã Elizabeth, trabalhadora da casa, que irá trazer o tema da noite. Então vamos serenando nossos corações, nos tranquilizando profundamente e entrando em sintonia com o mais alto, mentalizando Jesus, mentalizando os trabalhadores espirituais dessa casa, mentalizando nossos mentores, nossas guias, nossos anjos guardiães. E peçamos que possamos ser auxiliados para o entendimento da mensagem de hoje, do Evangelho de hoje, para que cada um de nós possamos aproveitar ao máximo, entender a responsabilidade, a necessidade de caminharmos com Jesus para encontrarmos a felicidade, as alegrias verdadeiras da vida. Estejam conosco, benfeitores, e vibremos pela expositora da noite, nossa querida irmã Elizabeth. Que assim seja, com a graça de Deus, nosso Pai.
Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Peço licença, né, para poder explanar um pouquinho, falar um pouquinho assim de um tema bastante simples, como disse uma colega. Falar do homem de bem é fácil. Falei, realmente é muito fácil. Mas quando eu fui estudar, eu falei, como é difícil ser um homem de bem. Né? Então, na verdade, nós não temos nenhum tipo de pretensão em transformar ninguém, nem dizer que somos melhores que ninguém. Apenas para nos lembrarmos, né, do quanto nós precisamos nos melhorar, né, para chegarmos um dia a ver aqui na Terra realmente tudo aquilo que foi plasmado para ela, né? Então a nossa transformação é necessária. O capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos, ele fala do homem de bem, né? Ali encontramos a seguinte frase: a essência da perfeição é a caridade, em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Né? Então, com certeza, um homem de bem é um homem caridoso, né? A palavra perfeição, ela significa pureza, exatidão, correção de conduta, bondade, né? Então, a perfeição, ela está relacionada ao amor que Jesus veio pregar, ao amor que Jesus veio nos ensinar, né? Ao amor que ele pretendeu nos deixar como legado na Terra, tá? Esse amor, ele está relacionado à benevolência, à mansuetude, né? A paciência que nós temos que ter para a nossa convivência em sociedade com o nosso irmão. Então, quando a gente fala em amor, ela é uma palavra muito abrangente e deve ser a nossa meta de vida atingir o amor. No momento em que nós conseguirmos sermos seres que amamos o nosso próximo, com certeza nós estaremos em um lugar, vivendo num lugar muito melhor, tá? No que diz respeito às características do homem de bem, Allan Kardec nos apresenta a seguinte passagem. Todo mundo já leu isso, mas a gente vai repetir, porque, embora a gente já tenha lido muito, a gente ainda não aprendeu. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que queria que fizessem para ele. Nesta fala, Kardec, certamente ele fala do amor, né? Que fixa a morada e traz a paz entre os homens, traz sono à dor, refresca a nossa alma. Quando a gente está neste estado de espírito, sentindo que cumpriu a missão daquele dia, tudo é muito mais leve, tudo é muito mais gostoso. O sentimento do amor, ele está presente em todos nós. Ele é uma energia, ele é uma condição básica de nossa felicidade. Da nossa felicidade presente, da nossa felicidade pretérita, da nossa felicidade futura. Sempre que nós lembramos de coisas boas, é porque o amor lá estava presente. Quando nós lembramos de momentos felizes, é momentos em que nós vivenciamos o amor, ou pelo menos estamos testando, né, o nosso amor, testando sermos seres amados e amáveis. Isto sempre nos dá uma sensação de felicidade. É isso que a gente está buscando aqui reencarnado, né, gente? A gente está aqui para isso.
Nos ensinamentos de Jesus, encontramos a recomendação de amarmos ao próximo como a nós mesmos. Assim, nós podemos perceber que o homem de bem, para atingir um nível ensinado por Jesus, ele precisa praticar muito o amor, ele precisa conviver muito, ele precisa se relacionar muito, ele não pode se isolar. Tá? Enquanto ele está exercendo o seu papel social, ele tem a oportunidade de fazer a prática do bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita, encontramos muitos ensinamentos e nenhuma proibição. Tudo nos é permitido. Nós temos o livre-arbítrio, nós escolhemos a forma como vamos viver. Nós podemos viver todos os prazeres do mundo, tá? Tudo está aí, tudo nos é ofertado, tudo é muito fácil. A condição é que nós não podemos abusar desses prazeres. Nós temos que ter uma noção exata de até que ponto nós podemos chegar. Nós não podemos ser escravos desses prazeres, né? Entrar pela porta fácil, né? Pela porta larga e achar que tudo é lícito, porque nada nos é proibido, mas nem tudo é lícito. O apóstolo Paulo sabiamente afirmou: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Isso está em Coríntios, tá? Não precisamos viver fanatizados pelas coisas do mundo, nem alienados pelas coisas do mundo, mas também nós temos que saber que nós temos direito a prazeres, a lazer, a sexo, a conforto, a alegrias. O que não é permitido é o exagero, né? Que reside na viciação, tornar a pessoa dependente, né? E ela passa a ser um ser desrespeitoso dentro da sociedade, desrespeitoso dentro da família, desrespeitoso com os seus compromissos e com ela mesma, porque ela acaba se violando. Então, nós temos que ter o senso, né? Na hora de escolhermos o nosso modo de vida. Tudo nos é permitido, porém, ferir, magoar o outro, ofender o outro, agredir o outro, ultrajar o outro, isso não é. Trair não é permitido. Nós podemos fazer isso, mas agora dizer que isso está dentro dos ensinamentos de Jesus, não está. Tá? Então nós temos que ter muita medida na hora de escolha. Os relacionamentos interpessoais é uma sementeira de complicações, né? E aquilo que nós plantamos hoje, nós iremos colher. O que fazemos hoje é que decide, que define o que será de nós amanhã. Amanhã, aqui encarnados, amanhã desencarnados, amanhã de volta para casa. Vamos voltar para casa? Depende da escolha que fazemos, né? Para a gente saber se volta para casa ou se fica perdido no caminho. Nós não somos perfeitos, né? Enquanto estamos aqui encarnados, o nosso objetivo é atingir a perfeição. A perfeição do homem ela só será atingida através da prática, da caridade, do amor, colocar o amor em ação. A nossa prática ela tem que se dar junto com os nossos semelhantes, conforme Jesus nos ensinou. Para o homem e para a mulher no mundo, na prática da caridade, na prática do amor, está o caminho que conduz à nossa perfeição. Meta que todos nós iremos atingir um dia, uns mais tarde, outros mais cedo, mas esse é o nosso caminho. A nossa oportunidade de reencarnação é exatamente para chegarmos a esse caminho. A caridade, ela é o amor universal, né? É um cuidado amoroso que a gente tem para com o nosso próximo, para com o outro. É uma obrigação que atinge
a todos e não só de uma determinada camada social. Sermos caridosos não significa, eu sou caridoso, ele é caridoso porque ele é pobre, ou porque ele é rico. Não, a caridade, você tem a oportunidade de praticar a caridade independentemente do lugar em que você esteja na sociedade. Você sempre tem a oportunidade. Tá? Porque não é dinheiro que traz felicidade, não é conforto que traz felicidade, e não significa que uma pessoa que está num patamar mais alto que você não precise receber a sua atenção, o seu amor. Um abraço é caridade, uma palavra é caridade, uma atenção é caridade, né? Você perceber que alguém está solitário e você poder chegar ali, dar uma atenção para ela, isso é caridade. Caridade não é só material, não é só financeira. Às vezes, a gente só pratica caridade emocional, não pratica caridade material. O outro fala, você é sovina. Pode até ser, né? Mas já aprendeu a doar-se, né? Emocionalmente, a atender às necessidades do outro. Um dia, a pessoa vai se desprender também materialmente e vai aprender a fazer essa prática de caridade. Normalmente, ela está interligada, né? Mas também pode acontecer de uma pessoa ser muito atenciosa e ser ainda muito agarrada ali nas coisas materiais. E a gente tem que respeitar e aceitar. Cada um no seu caminho, cada um no seu tempo. A pessoa que se isola, ela não tem oportunidade de desenvolver o amor, de praticar a caridade. Tem gente que tem religiões, que a gente não está aqui para criticar nenhuma, que as pessoas se isolam e ficam lá anos e anos e anos orando. É importante? É. Mas a pessoa também fica estagnada, porque se a gente não se relaciona, como é que a gente se desenvolve? Como é que a gente vai ter testado, né, a nossa evolução? Então, é muito importante que a gente esteja aqui neste lugar. Eu posso assistir em casa? Posso. Posso fazer tudo da minha casa, especialmente hoje com todas as facilidades da internet, né? Posso trabalhar só da minha casa? Posso, né? Mas e os relacionamentos? Onde é que ficam? Fica tudo prejudicado, né? E a sua oportunidade de sentir como é que está o seu próximo? Porque você olha ele pela internet é uma coisa, agora você estar com ele é outra, né? Você perguntar por telefone para uma pessoa como ela está é uma coisa, agora você encontrar com ela e perguntar como você está, né? Você precisa de mim é outra. Então, a gente precisa aproveitar as oportunidades, tá? Então, e repensar esse modo de vida que nos foi imposto agora, até onde ele é vantajoso, até onde ele é interessante. Então, no momento, com segurança, nós devemos ir nos soltando e nos reaproximando dos nossos amigos, das pessoas. É no contato com as facilidades que nós teremos testadas, né, a nossa evolução ou não. Nós vamos resistindo às tentações, nós vamos resistindo aos nossos impulsos agressivos, nós vamos atendendo à necessidade do outro, sentindo o que o outro precisa e percebendo como está a nossa sociedade. Se nós ficamos isolados, nós não vamos participar de nada, né? Vamos simplesmente passar pela vida. Quem já passou por essa vida e não viveu, né? A gente aqui encarnado, a gente sempre está procurando as pessoas que se afinizam conosco, que pensam da mesma forma que a gente, que tem mais ou menos o mesmo padrão social com a gente. É com essas pessoas, né, que nós vamos buscar crescer espiritualmente. Só que é muito importante que a gente não se torne uma pessoa seletiva, tá?
que se afasta dos outros grupos, que não atende à necessidade do outro porque ele não é do seu círculo, os amigos dele que o atendam. Se você tem a oportunidade, atenda. Não importa que não é seu afim, né? Porque é aí que nós estamos nos testando, né? É aí que nós estamos nos doando, é aí que nós estaremos praticando o verdadeiro amor. Porque se eu só for atender aqueles da minha família, aqueles que vêm na casa espírita comigo, eu também não estou evoluindo, né? Eu também estou fechada. Pensar que somos melhores que os outros é pura pretensão. Todos nós somos vulneráveis, tá? Ao chamamento dos vícios, das atitudes do passado, e é trabalhando nos nossos relacionamentos que nós estaremos evoluindo, que a gente vai estar se afastando do homem velho e se tornando um homem novo e caminhando para sermos o homem de bem, né? Porque nós podemos aqui não ser nenhum assassino, nenhum crápula, tudo, mas a gente está muito longe ainda de ser o homem de bem, né? A gente está num caminho, a gente está engatinhando e a gente tem muito ainda que caminhar para chegar lá. No contato com semelhantes, nas lutas mais árduas nossas, nós deparamos com muitas coisas no mundo que nós criticamos, mas nós ainda não fomos testados para ver se não praticaríamos os mesmos atos ainda. E muitas vezes a gente até se surpreende. Eu jamais pensei que teria coragem de fazer isso com uma pessoa, mas a gente fez. Por quê? Porque a gente está engatinhando. A gente é na prática, né? É nesse teste, nesse contato com as realidades que a gente vai perceber o quanto a gente evoluiu ou não. Enquanto nós vivermos a nossa vida egoísta, os perigos, né, de nós nos testarmos são todos afastados. Nós ficamos protegidos por uma redoma, né, como se fosse de vidro, né? Somos inatingíveis. Então a gente tem sim que buscar o contato com o outro, buscar o relacionamento, buscar o aperfeiçoamento, buscar a leitura do Evangelho e buscar insistentemente lembrar todos os dias o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. A gente ainda não é Jesus. A gente não vai conseguir fazer como ele, certamente. Mas só lembrar o que ele faria já vai eliminar da gente uma atitude mais agressiva, né? Vai nos deixar mais amorosos. Eu estou falando, mas não quer dizer que eu consiga fazer isso. Eu estou falando para mim também. Eu também tenho que praticar tudo isso. E muito. Assim, sábado mesmo eu tive uma oportunidade de testar isso, né? Embora eu tenha tentado intervir numa situação que eu via como injusta, a favor do injustiçado, eu poderia ter intervindo de uma forma mais amena, né? Porque eu estava lutando contra uma injustiça, mas eu também desci, soltando fogo pelas ventas. Então, onde é que eu tô? Aí depois eu pensei, gente, olha o que eu fiz, né? Será que muita gente viu? Então, é nesses momentos que a gente percebe o quanto a gente ainda está engatinhando, né? O verdadeiro homem de bem está muito à nossa frente, está na Escritura. Ele é aquele que tem fé em Deus e no futuro, por isso é desprendido dos bens materiais e dá mais importância aos bens espirituais. Nós estamos aqui aprendendo, né? Cristo tinha bastante razão quando ele nos advertiu que não devemos servir a dois senhores. Em nossa ansiosa solicitude pela vida, fizemos a opção errada pelo materialismo, com graves prejuízos para todo o nosso planeta. Então a gente reclama, olha o que o homem fez na Terra,
Olha o que nós fizemos na Terra, né? Quem é o homem? Quem habita a Terra? Quem está aqui? Hoje somos todos personagens dos mesmos dramas que nós mesmos construímos. Se eu não construí ontem, eu posso ter construído numa encarnação passada. Eu não sei o que eu fiz, né? Mas certamente não foi coisa muito boa, senão eu não estaria aqui hoje com vocês. Nós temos que reaprender a aceitar os sofrimentos da vida sem nos lamentarmos. As dores são as provas, né? E as expiações são necessárias para a nossa evolução. No momento em que nós formos resignados, tudo fica mais leve. Quando a gente se revolta, tudo é muito mais difícil. O homem de bem, ele é manso, ele traz em seu coração a doçura, a tranquilidade. Portanto, não se alimenta do ódio e do ressentimento. Foi neste momento em que eu percebi que eu não precisaria ter sido tão eufórica na minha atitude. Por quê? O homem de bem é manso, então eu estou longe de ser um homem de bem, né? Se eu ainda estou soltando fogo pelas ventas, estou precisando praticar muito. Nós cobramos muito do nosso semelhante quando ele é agressivo conosco, quando ele é ríspido, quando ele não é cuidadoso. Mas também nós não percebemos quando nós não somos cuidadosos, quando nós não somos amorosos. Precisa o outro vir dizer. Aí você fala, mas por que você não me falou naquele dia? Quer dizer, você é ríspido, você é intolerante e você não percebe. Por quê? Porque a gente está muito distante, né? Estamos muito pouco polidos. É pela prática, pelo ensinamento do Evangelho de Jesus que nós iremos nos melhorar. Então, e tem que ser uma prática constante, uma prática diária. Quando nós mudamos nossas regras de conduta, embasados na paciência, no amor, em atos de caridade, nós passamos a compreender a verdadeira fraternidade. E é só com essa prática que o ódio vai desaparecer da face da terra, dando lugar a novos sentimentos. É só com essa prática que a situação política vai mudar, é só com essa prática que a fome vai mudar, é só com essa prática que o desemprego vai desaparecer. E é um caminho longo, gente, né? Mudando o nosso comportamento, o nosso agir, a nossa forma de pensar, nós criamos uma aura mais amorosa, né? Capaz de transformar muita coisa desagradável, ruim que está à nossa volta, que está envolvendo o outro, todos aqueles que são os nossos próximos. Nós temos que sempre estar pensando em atitudes de concórdia, de amor, de benevolência, né? Um novo padrão de conduta, ele nos leva a uma expressão mais completa de caridade. Porque é muito fácil você colocar a mão no bolso e fazer a caridade. Mas essa caridade, essa também tem que ser como a fé. Ela tem que ser raciocinada. Porque simplesmente falar, eu doei isto, é fácil. Agora, assim, por que eu doei? Né? Doe com amor, doe desejando que aquilo realmente seja de muito benefício para o outro, doe se desprendendo daquilo que você doou. E não doe pensando, tenho certeza que aquele que pegou lá vai dar para o outro. O problema dele, você doou com amor. Né? Se ele der para o outro, vai com o amor que você colocou naquilo. Né? O outro é livre para fazer, você deu para ele, doou para ele, ele é livre para fazer o que ele quiser. Mas coloque amor naquilo que você doa. Porque com certeza aquela energia vai fazer diferença. Tá? A doutrina espírita é a ordem divina que nos ensina o amor e a coragem e o caminho que nós devemos seguir junto com a ciência. Nós temos que ter a fé raciocinada, ela não pode ser uma fé cega. Nós não devemos fechar os olhos para tudo, mas não significa
que se insurgir contra um ato que não é benéfico para a sociedade, que a gente tenha que fazer isso de uma forma agressiva. Então, a gente tem que aprender também a se insurgir de uma forma, colocando amor nas palavras, realmente tentando mudar aquela sintonia, tentando mudar aquela energia. Nós temos que amar a todos como nós mesmos, como nós queríamos ser amados, né? Nós temos que amar também aquele que tem opinião diferente da nossa, porque se nós o odiarmos, cada vez mais ele vai ter uma opinião diferente da nossa e nós também temos que tentar entender por que a opinião dele é aquela, né? E é só através de uma energia de um amor, de um contato, de uma conversa amorosa, de uma conversa pacífica, é que a gente vai começar a entender por que o outro pensa daquele jeito. E é só conversando e só aceitando a forma dele pensar que nós teremos a oportunidade de conversar e de compreender, porque se a gente começa a agredir, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Então, este é o maior mandamento que existe, tá? E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, é amor, né, gente? É amor e é através dele que a gente vai chegar a ser o homem de bem. Claro que eu acho difícil dessa encarnação, pelo menos para mim, né? Mas vamos praticando, vamos no caminho. Não é fácil chegar a um nível de evolução que o verdadeiro homem de bem tem que atingir. A gente carrega muitas imperfeições de várias encarnações, né? Nós presenciamos muitas situações em que eu digo, toda uma sociedade, ela é individualista, né? Ela julga muito as pessoas ainda, ela julga muitos atos. E respeitando o outro, a cada dia a gente vai se melhorando. Respeitar não quer dizer concordar. Respeitar quer dizer saber conversar, saber entender, procurar saber por que ele pensa daquela forma, tá? Porque é claro que aqui muita gente não concorda nem com o que eu estou dizendo, ainda mais concordar com os atos que eu pratico na minha vida particular. Mas isso não significa que ele tenha que vir me agredir. Ele tem que ter a oportunidade de chegar em mim, e eu tenho que aceitar, e fazer a crítica, né, que ele acha pertinente. Comentando a missão do Espiritismo, Allan Kardec admitia a existência de um fermento de incredulidade que unicamente o tempo aniquilará. Então, é aquilo que eu estou falando. Muitas gerações talvez sejam precisas para que a gente chegue a ser o homem de bem, né? Mas a gente tem que ir na prática do dia a dia. A questão 799 do Livro dos Espíritos diz assim, é uma pergunta: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? De imediato, os benfeitores foram conclusivos, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ela faz os homens compreenderem onde se encontram seus verdadeiros interesses. Com a visão da vida futura, com o conhecimento das leis de Deus e sua aplicação, as crises desaparecerão, porque as suas matizes serão implodidas pela fé renovadora. Sempre soberbos, desprezamos os sagrados ensinamentos evangélicos que nos apontam os recursos seguros da felicidade plena. Por isso, recebemos agora, mais intensamente, as consequências dos nossos desatinos.
Ouçamos o conselho celestial, empreendamos a reação, começando em nós a mudança de hábitos, a modificação de comportamento, a redução dos desejos e da ansiedade. Tem uma mensagem aqui que eu vou ler para concluir. É do livro de Eurípides Barçanufo. Meus irmãos, o mundo não é uma nau a matroca. Nós sabemos que Jesus está no leme e que não iremos sossobrar. Basta de dúvidas e incertezas que somente retardam o avanço e prejudicam o trabalho. Sejamos solidários, sim, com a dor do nosso próximo. Façamos por ele o que estiver ao nosso alcance. Temos o dever indeclinável de fazê-lo, sobretudo transmitindo o esclarecimento que a doutrina espírita proporciona. Mas que também a solidariedade exista em nossas fileiras para que prossigamos no trabalho abençoado, unidos e confiantes na preparação do futuro de paz por todos almejado. E não esquecemos de que, se o Brasil é o coração do mundo, somente será a pátria do Evangelho se este Evangelho estiver sendo sentido e vivido por cada um de nós. Tá? Gente, muito obrigada. Eu espero tirar um pouco proveito dessa noite, tá bom? Tá? Obrigada por tudo. Com licença. E neste momento, com o coração gratificado pelo Evangelho de hoje, pelas lições maravilhosas, para o nosso aprendizado, nossas reflexões, eu convido a todos a elevarmos o pensamento ao Mestre Jesus, nosso governador espiritual, e aos mentores, aos benfeitores, as falanges do Cristo, seareiros do bem, que levam consolações, assistência, tratamento para os mais aflitos. E vamos doar nosso amor, nossos bons fluidos, nosso sentimento de fraternidade, pedindo a Jesus que envie essas vibrações aos mais sofridos, aos mais desesperados, aos maiores sofredores. E também mentalizemos nesta noite, em especial, tantos irmãos envolvidos pelo coronavírus, não só no Brasil, mas no mundo. Então mentalizemos Jesus coordenando as falanges imensas, envolvendo a todos que se encontrem numa UTI, que se encontrem entubados, em especial os que se encontram sem fé, sem esperanças. Que receba essas centelhas de amor como bálsamo, alicerçando a sua fé. Também, Mestre Jesus, benfeitores, pedimos por todos nós, pelo amparo, a proteção, para mantermos o equilíbrio, a saúde, a vossa paz. Despeça-nos, Jesus, do vosso amor sublime. Graças a Deus.